Quer começar a entender o inglês dos nativos? Então hoje vou compartilhar com você os 5 elementos que você precisa aprender, que sem os quais você vai ter muita dificuldade de compreender o que ouve, já que os nativos utilizam essas 5 coisas que vou te mostrar todo santo dia. E sim, este é um tipo de prática de listening mais avançado, por isso você vai ter que prestar bastante atenção no que eu tenho para te passar. Bom, eu sou o Gabriel, seja bem-vindo a este canal e vamos direto para o tema deste vídeo, porque tem coisas importantes aqui que eu preciso te passar. Então vamos lá, como que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você os 5 elementos e para cada elemento eu vou te dar alguns exemplos para ficar mais fácil de você compreender e você ter uma noção maior da importância de você dedicar tempo a aprender cada um desses elementos. Então a cada um deles eu vou trazer alguns exemplos para ficar mais fácil a compreensão. Só que não é a intenção neste vídeo aqui entrar em detalhes de cada um desses elementos, de como esses elementos são formados, a estrutura desses elementos. Nós não vamos entrar neste mérito porque não é o objetivo deste vídeo. O objetivo é mostrar esses elementos para você e dar alguns exemplos deles para você ter essa noção da importância de você dedicar tempo para aprender cada um desses elementos. E a primeira coisa que eu quero mostrar aqui que os nativos utilizam todo santo dia são os chamados phrasal verbs. O que é um phrasal verb? Phrasal verbs são uma combinação de palavras, de algumas palavras. Dentre elas são palavras que podem ser verbo, preposição ou advérbio. Por exemplo, pode ser um verbo com uma preposição ou um verbo com um advérbio e pode acontecer os três, verbo, preposição e advérbio. No caso, o phrasal verb, geralmente ele vai estar indicando uma ação. E qual é o lance aqui? Ele não pode ser traduzido ao pé da letra. Por exemplo, você não pode pegar um phrasal verb e traduzir palavra por palavra dele ali, porque o resultado, o significado vai dar uma coisa diferente do que aquele phrasal verb quer comunicar para você. Então, por isso que você tem que aprender os phrasal verbs. Nesse caso é o que? É você praticamente internalizar, você pode chamar aí de decorar, né? Mas eu prefiro internalizar, porque você vai ouvindo aquilo ali com muita repetição e você internaliza, não memorizar, mas internalizar, porque são muitos phrasal verbs e eles são utilizados o tempo inteiro e você não pode traduzir ao pé da letra. Significa que você tem que saber o que aquele phrasal verb quer dizer. E muitas vezes um só phrasal verb pode ter alguns significados e ambos que não podem ser traduzidos ao pé da letra. E aqui eu vou dar alguns exemplos de phrasal verb e dentro de uma sentença para você entender. E aí eu não vou entrar no mérito aqui de qual é a estrutura do phrasal verb, como eu já disse, não é a intenção deste vídeo. Se você quiser entender mais a fundo sobre phrasal verb, faça você mesmo a sua própria pesquisa para você entender melhor. Eu quero trazer ele aqui como um dos elementos que você precisa dar atenção. Então agora nós vamos ver aqui o primeiro phrasal verb para a gente usar como exemplo. E o phrasal verb aqui é o pay off. Se você for traduzir ele ao pé da letra, vai dar algo relacionado a pagamento, ou seja, pagar. Mas eu vou mostrar aqui para você uma frase, uma sentença, para a gente aplicar esse phrasal verb. Veja bem, the time I spent learning English paid off in later years. Essa frase quer dizer o quê? O tempo que eu passei estudando inglês valeu a pena anos depois. E aí você começa a perceber aqui que o pay off, no caso aqui ele está paid, no passado simples, né? Pay, no passado fica paid. Paid, por isso que ele está num formato diferente aqui, que está indicando o passado. Paid off. Paid off. Você viu aqui que ele está relacionado não exatamente a pagamento, né? Mas que valeu a pena. Então esse paid off aqui, ó, ele quer dizer, ele pode significar valer a pena. Então quando o nativo quiser dizer algo que valeu a pena, ele pode usar muito bem esse phrasal verb, pay off. Quando você entende o significado desse phrasal verb, e aí você ouve um nativo falar, você não vai ficar boiando, achando que ele está dizendo algo como pagar
paguei, ou pagou, ou está pago, algo desse tipo. Você vai entender que ele está se referindo a algo que valeu a pena o esforço dele, por exemplo. Então, paid off, valeu a pena. Um outro exemplo de phrasal verb. Então nós temos aqui o give up. Give up. Se você for traduzir ao pé da letra, fica meio esquisito. Give geralmente está relacionado a dar ou doar. Up está relacionado a cima, para cima. Dar para cima, dar, fica uma coisa muito estranha. Então, o que significa give up? Nós temos aqui uma outra frase para a gente usar como exemplo, para aplicar esse phrasal verb. Por exemplo, don't give up on your dreams. Don't give up on your dreams. Give up, ele significa desistir. Quando você diz don't give up, você está dizendo não desista, que é o equivalente don't quit. Quit também não desista. Então, give up. Toda vez que você ouvir o give up, é um phrasal verb e ele vai significar não desistir. Então, don't give up, não desista. Então, você está percebendo que você não pode traduzir ao pé da letra. Então, phrasal verb tem dessa característica também. E aí você precisa conhecer o phrasal verb e saber o significado dele para você ser capaz de entender, de compreender quando o nativo utilizar. Um outro exemplo aqui de phrasal verb. Look forward. Look forward. E de novo, mais uma sentença aqui para a gente entender a aplicação desse phrasal verb. Então, look forward. Se você for traduzir ao pé da letra, look está relacionado a olhar, né? Ver, olhar. Forward está relacionado à frente. Look forward, olhar para frente, olhar em frente, fica um negócio meio esquisito. E aí olha só essa frase. I look forward to seeing you next week. Eu estou olhando para frente para ver você na próxima semana. Não dá, né? Então look forward aqui significa o quê? Significa ansioso. Então, no caso a frase vai ficar como? Eu estou ansioso para te ver ou para ver você na próxima semana. Look forward, ansioso, você está animado, está ansioso para que aquela coisa aconteça. Esses são exemplos de phrasal verbs, mas existem uma pancada deles e eles são utilizados com muita frequência. Se você não conhece phrasal verb, você vai ficar boiando em muitas coisas que você ouve do inglês. Então, phrasal verb é o primeiro elemento que eu quis mostrar aqui. Agora vamos para o próximo elemento. O nosso próximo elemento são idioms. O que são idioms? Idioms são expressões idiomáticas, são frases fixas cujo significado não pode ser determinado a partir dos significados literais de cada palavra. Nesse caso ele segue praticamente a mesma ordem dos phrasal verbs. Você não pode traduzir ao pé da letra. E também aqui eu não vou entrar a fundo em detalhes sobre idioms. Se você quiser, você pode fazer sua própria pesquisa para você se aprofundar nisso. Eu só estou apresentando aqui como elementos que você precisa aprender. Então vamos aqui alguns exemplos de idioms e mostrando algumas frases para aplicar e você entender melhor. Por exemplo, essa expressão aqui, way back when. Way back when. Se você for traduzir ao pé da letra, vai dar um resultado um pouco diferente, né? Não vai bater. E aí você vai ter dificuldade de compreender o que a pessoa está realmente querendo comunicar. Por exemplo, way back when. Se você for traduzir ao pé da letra, vai dar caminho, volta, quando? Caminho de volta, quando? Algo desse tipo? Não. Olha só essa frase aqui. Every now and then I remember when I was a child, way back when I used to do this a lot. O que a frase quer dizer aqui, ó? Every now and then, de vez em quando, I remember, eu me lembro, when I was a child, eu me lembro de quando eu era uma criança, way back when, lá atrás, na época, muito tempo atrás. I used to do this a lot. Então, way back when, você já entendeu que está se referindo, é uma expressão que se refere a algo que passou, que já tem um certo tempo, né? Way back when, quando eu era criança, por exemplo, uma pessoa de 30, 40 anos, quando fala assim, when I was a child,
né, tem um certo tempo. E aí ele pode utilizar way back when. Então, every now and then I remember when I was a child. De vez em quando eu me lembro de quando eu era criança, way back when, lá atrás, lá na época, há muito tempo atrás. I used to do this a lot. Eu costumava fazer isso muito. Então, way back when é uma expressão que você não pode traduzir ao pé da letra. Um outro exemplo na frase aqui, para way back when. All these hours attentively listening to English way back when have paid off. E aí você vai ver aqui que o way back when está de novo se referindo a algo que passou. Olha o que a frase quer dizer. All those hours, todas aquelas horas, atentamente ouvindo o inglês, way back when, lá atrás, lá na época, quando eu comecei, um exemplo, né? Have paid off. Have paid off. E aqui eu utilizei aquele phrasal verb de novo, paid off, que quer dizer o quê? Valeu a pena. Todas aquelas horas atentamente ouvindo o inglês, lá atrás, valeram a pena. Way back when, a long time ago. Há muito tempo atrás. Agora, um outro exemplo aqui de expressão idiomática, que são os idioms. E esse é o segundo elemento que nós estamos vendo ainda. Tudo isso tem a ver com você ser capaz de entender o inglês dos nativos, que é o tipo de listening avançado. Quando você pratica um listening avançado, você dá atenção a todas essas coisas aqui que eu já te passei e que ainda vou te passar. Olha esse outro exemplo aqui. Shame on you. Shame on you. E de novo nós vamos utilizar uma frase de exemplo. Shame on you. Por exemplo, se você for traduzir ao pé da letra, shame está relacionado ao quê? A vergonha. Shame on you. You, você. Vergonha em você? Vergonha sobre você? Como que funciona isso? Olha essa frase. You are behaving like a child. You are behaving like a child. Shame on you. Você está se comportando como uma criança. Que vergonha. Pode ser que vergonha ou ainda pode ser o que nós usamos muito aqui no português. Toma vergonha na cara. Então, que vergonha ou toma vergonha na cara. E ainda pode ter outras aplicações relacionadas à pessoa tomar vergonha. Se você quiser dizer, por exemplo, toma vergonha na cara em inglês, você pode dizer simplesmente shame on you. Shame on you. Sem medo de errar. Toma vergonha na cara. E aí, se você não entende isso, se você não sabe que isso é uma expressão e que você não pode traduzir ao pé da letra, quando um nativo utilizar essa expressão, aí você vai ficar com aquela coisa de shame, vergonha on you, vergonha em você, vergonha, talvez você até chega perto, por exemplo, vergonha de você, que se encaixaria, mas você pode se perder se você não tiver familiarizado com isso como sendo uma expressão. Shame on you, toma vergonha nessa cara. Então, esse é o segundo elemento que você precisa prestar atenção se você quiser realmente ser capaz de entender o que os nativos utilizam todo santo dia para se comunicar. E aí nós vamos para o próximo elemento, que também é muito importante. O nosso próximo elemento aqui, eu já matei dois coelhos numa tacada só. Já deixei eles juntos aqui, ó. Que são o quê? As contractions e as reductions, as contrações e as reduções que acontecem no inglês o tempo inteiro. Então vamos dar aqui exemplo de contrações e exemplos de reduções que acontecem no inglês. Isso aqui você precisa dar muito atenção também, porque é utilizado com muita frequência, e se você não ter conhecimento disso, com certeza você vai ter muita dificuldade. Vamos começando pelas contrações. As contrações são, na verdade, quando palavras são contraídas para dar uma pronúncia mais rápida. Por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos, vou deixar aqui alguns exemplos de contrações muito conhecidas, como por exemplo, o I am se torna I'm. O she, o will, se torna she'll. O they are se torna there. O would have se torna
would have. O should have se torna should have. E eu vou dar frase de exemplo aqui para algum desses para você entender. Então veja um exemplo de contração nessa frase aqui, ó. Vou citar só dar exemplo de algumas contrações porque existem várias. Então só alguns exemplos para você entender. Olha, we should have done. Should have done. Se você for contrair, olha como que fica aqui, ó. Esse have, ele é meio que sacrificado. We should have done, você contrai e une ele ao should. E vai ficar isso aqui, ó. We should have done. Ao invés de você pronunciar we should have done, você vai pronunciar we should have done. Olha como que muda a pronúncia. Se você não está familiarizado com esse tipo de contração, você só vai conseguir entender quando o nativo disser we should have done it. We should have done it. Aí você consegue entender. Mas se o nativo pronunciar como ele sempre pronuncia we should have done it, você já vai ficar meio com dificuldade de entender. Então você precisa entender sobre as contrações. Então esse foi só um exemplo de contração. Eu não quero ir mais além, porque senão o vídeo aqui não acabaria, porque existem muitas contrações. Mas você já pegou a ideia aqui. Agora eu quero citar aqui um exemplo de redução. Primeiro a gente viu contrações. Agora, reduções. Olha só essas reduções aqui, ó. Going to se torna gonna. Want to se torna wanna. Don't you se torna don'tcha. What are you se torna whatcha. Got to se torna gotta. E aí eu vou apresentar aqui um exemplo dessa redução para você entender. E eu não vou em muitos exemplos, porque senão a gente não terminaria este vídeo. Olha só esse exemplo aqui. What are you doing? Se você for utilizar a redução, olha como que vai ficar essa mesma frase. What you doing? Lembra aqui, ó. What are you? Reduzido se torna whatcha. Então na frase ele vai ficar assim, ó. What you doing? Você percebe que até o are aqui, ó, desapareceu? Então reduziu, deu aquela... que tem a ver também com contração, né? Deu aquela contraída, reduziu bastante. E aí fica what you doing? What you doing? E aí se você só é capaz de entender quando o nativo diz what are you doing? O que você está fazendo, mas você ouve what you doing? What you doing? What you doing? Você vai ter muita dificuldade de entender sim. Você não vai conseguir captar o que ele está dizendo. What you doing? Por quê? Porque é uma redução aqui. E aí você precisa saber que existe essa redução. Um outro exemplo de redução, olha aqui essa frase. You have got to be careful. Você tem que ter cuidado. Usando essa redução, olha como é que fica. O got to, como ele está aqui como exemplo, cadê o got to? Olha aqui, ó. Got to se torna gotta. Então, na frase, ele vai ficar dessa forma. You gotta be careful, ao invés de you have got to be careful. Olha só como que reduziu bastante. Então quando reduz, inevitavelmente a pronúncia também ela vai mudar. Se você está acostumado com a pronúncia you have got to be careful, meu amigo, você vai ter muita dificuldade quando você ouvir you gotta be careful. You gotta be careful. Olha só como é muito mais prático, como é muito mais fácil, dá muito mais fluidez. E um detalhe, é principalmente por conta disso que nós temos a impressão de que os nativos falam o inglês muito rápido. Sim, lógico, tem muitos deles que realmente eles falam rápido por natureza. Mas muita dessa nossa impressão que temos de velocidade se dá por conta dessas reduções e também por conta das contrações que acontecem o tempo todo. Então, you have got to be careful. You gotta be careful. Olha, a segunda opção você pronuncia com muito mais rapidez. Agora, um exemplo que eu vou te dar aqui de contração e redução acontecendo numa mesma frase. Olha só essa frase aqui, ó. I am going to go to school today. I am going to go to school today. Se você aplicar a contração e a redução, olha como que vai ficar. E aí a pronúncia também, com certeza, ela muda. Olha,
De I am going to go to school today ficou I'm gonna go to school today. Então o I am ficou I'm, o going to ficou gonna, to school today. Então, ao invés de I am going to go to school today, que fica bem robótico, você vai dizer o quê? I'm gonna go to school today. I'm gonna go to school today. E um detalhe, esse gonna, muitas vezes, eles até eles até pulam a pronúncia desse D. Ao invés de eles dizerem I'm gonna go, eles vão dizer I'm gonna go. I'm gonna go to school today. I'm gonna go to school today. Olha, I am going to go to school today, né? Aí você consegue entender perfeitamente. I am going to go to school today. Oh, você entendeu? Aí agora, I'm gonna go to school today. Aí o negócio complica, né? Então você tem que dar atenção a essas coisas, prestar atenção em como os nativos realmente pronunciam. E aí você vai perceber que existem contrações, que existem reduções, que existem phrasal verbs, que existem idiomas, expressões idiomáticas, que é o que nós já vimos até aqui. Mas não para por aí. Então veja bem, se você quer entender o que o nativo está falando, você precisa prestar atenção, você precisa estudar, você precisa dar muita atenção ao que o nativo utiliza todo santo dia para se comunicar. É por isso que eu sempre recomendo para o pessoal que acompanha aqui o canal um método que eu acho ele muito preciso para quem quer realmente aprender inglês, principalmente quem quer e precisa aprender inglês mais rápido, especialmente as pessoas que têm menos tempo para estudar. Por quê? O método que eu sempre recomendo aqui, ele foca diretamente no que os nativos utilizam todo santo dia. E aí com isso, você focando no que é importante, deixando as distrações de lado, você aprende muito mais rápido, cara. Você domina muito mais rápido. A sua compreensão no inglês, ela decola muito mais rápido. Então, se você é um dos que quer e precisa aprender inglês mais rápido, fica aí para você a minha recomendação. O método que eu recomendo, ele vai acelerar o seu resultado. Ao invés de você se ocupar em 100% do inglês, você se ocupa no que os nativos utilizam todo santo dia, que corresponde a aproximadamente 20% do inglês. Olha o quanto reduz o seu trabalho, tira aquele peso das suas costas e aí você acelera inevitavelmente. Então eu recomendo para você este método. O link vai estar aqui na descrição e acelere o seu resultado no inglês. Agora nós vamos para o próximo elemento que eu quero te mostrar aqui. Então até agora nós vimos quantos elementos? Nós vimos phrasal verbs, nós vimos idioms, então 2. Nós vimos contrações, 3 e reductions, reduções, 4. Até agora nós vimos já os 4 elementos que você precisa dar atenção. Agora nós vamos para o 5º elemento e esse é muito importante, porque esse 5º elemento aqui, ele praticamente engloba todos os outros que nós já vimos. Tirando aí, talvez, a questão do phrasal verb e idioms. Tirando isso aí. Mas contração e redução, né? Todas as contrações que vimos e as reduções, elas se enquadram dentro desse 5º elemento aqui. Que é o que? Connected speech. Em outras palavras, é a forma como os nativos falam de forma conectada, não de forma robótica. Então eles falam ligando uma palavra na outra, dando fluidez. Então, basicamente, o que é o Connected Speech? Connected Speech é como os nativos cortam, reduzem e conectam, ligam as palavras. Isso é o Connected Speech. Uma outra característica do Connected Speech é que os nativos, por exemplo, numa sentença, geralmente eles vão destacar mais algumas palavras do que outras dentro de uma sentença. Destacar como? Pronunciando essa palavra com mais clareza. Então essas palavras que eles pronunciam com mais clareza dentro de uma frase são as palavras geralmente de conteúdo. Então nós dividimos aqui em 2 tipos. Quer dizer, existem palavras
de conteúdo, ou seja, content word, palavras de conteúdo, e function words, palavras de função. Palavras de conteúdo, por exemplo, são as palavras que trazem as informações principais de uma sentença, né, que transmitem a mensagem em si. Essas são as palavras de conteúdo, elas carregam o conteúdo. Então, elas precisam ser pronunciadas com mais clareza, para que a mensagem seja compreendida. E as function words, que são as palavras, vamos dizer assim, que tem menos importância, porque elas não trazem em si a informação, o conteúdo, elas só auxiliam as palavras de conteúdo para que a mensagem fique melhor compreendida. Essas palavras, elas vão ser menos destacadas, menos enfatizadas dentro de uma frase. Palavras de conteúdo são verbos, substantivos, adjetivos, advérbios e por aí vai. Palavras de função que recebem menos enfatização numa sentença são artigos, preposição, auxiliares, verbos auxiliares, por exemplo, que você pode contrair, e conjunções, e por aí vai. Então, vou citar aqui alguns exemplos para você, né, para ficar fácil de você entender. Então, tudo isso aí tem a ver com Connected Speech. Mais uma vez, não é a intenção deste vídeo entrar a fundo, em detalhe, em cada um desses elementos. Você pode fazer a sua própria pesquisa para você ir mais a fundo, conhecer mais, por exemplo, sobre o Connected Speech. Aqui é só um exemplo das coisas que você precisa dar atenção para você entender melhor o inglês. Vamos para essa frase aqui de exemplo. Veja bem, I am going to go to the store today. I am going to go to the store today. Então, no Connected Speech, a frase aqui, ela vai mudar. Ela vai acontecer o que nós já vimos antes, com as contrações e reduções. Por exemplo, o I am, de cara, ele já é reduzido, então fica am. O going to, como você já sabe, ele vai ser contraído também. Gonna. To the store today. E aí, as palavras mais importantes, por exemplo, aqui, como o go, né? O go e o store, eles vão estar mais destacados. Mas palavra como o to e o the, né? O to, preposição, e o the, artigo, eles vão ser menos enfatizados. Então, ao invés de você pronunciar enfatizando todas as palavras, o que não vai soar natural, porque o nativo não fala assim. Por exemplo, I am going to go to the store today. Você vai dizer como? I'm gonna go to the store today. Prestou atenção? I'm gonna go. Esse gonna aqui, ó, ele não foi tão enfatizado também. Go to the. O to the se tornou rda, ou rda. Você não dá muita ênfase, entendeu? Rda. I'm gonna go to the store today. Mas o store aqui, olha como que tá bem claro. Store, porque é uma palavra de conteúdo. Você não pode reduzir, você não pode falar ela pela metade, nada dessa coisa. Você tem que falar ela o mais claro possível. Então, I'm gonna go to the store today. I'm gonna go to the store today. I'm gonna go to the store. Ou rodeo today. Rodeo today. Quando o T, por exemplo, está entre vogais, por exemplo, o I e o OU aqui, você pode pronunciar assim, R, com esse som vibrado do que para nós seria um R. R. Então, de novo aqui o gonna, eles geralmente não pronunciam o G do gonna. Então fica I'm gonna go to the store today. Então, tudo isso é Connected Speech. Esse rada tem a ver com Connected Speech. Você não está falando separadamente to the. Você está falando rada, já ligado, né? Connected Speech. Está tudo ali já conectado, te dá fluidez. E aí, eu quero citar aqui alguns outros exemplos de frase. Por exemplo, olha essa frase aqui. Isso do Connected Speech. Tem mais coisas aqui relacionadas. Não é só contração e redução de palavras dentro do Connected Speech. Tem algumas coisas mais que acontecem que você vai entender, por exemplo, nessa frase aqui. Ó. Is he busy? Is he busy? Ele está
ocupado, is he busy. O que acontece aqui? Eles não vão pronunciar is he busy. Eles vão pronunciar assim, ó, is he. Então, o is e o he são emendados. Connected speech. Aí o que vai acontecer? Esse H aqui, ele é eliminado. Não na escrita, hein? Ele é eliminado na questão da pronúncia. Então ficaria como se fosse isso aqui, ó. Para nós. Is he busy? Isso aqui é um connected speech. Então, geralmente, no connected speech, também vai acontecer de ignorar algumas letras. Como foi o caso aqui. O H aqui, o H, ele foi ignorado. Is he busy? Já foi pulado. Is he busy? Uma outra frase aqui para clarear ainda mais. Embora a intenção aqui não é ir a fundo sobre o connected speech. Mas vamos aqui mais alguns exemplos. I want him to fix it next week. Aqui não está usando o connected speech, mas vamos utilizar. Então, olha só. I want him. De cara, o T aqui ele já é ignorado. O H aqui também é ignorado. Olha como é que fica. De I want him, fica I want. É como se fosse isso aqui, ó. É como se tornasse essa palavra única aqui, ó. I want him ficou I want. Esse to aqui, geralmente eles vão pronunciar ra. I want it, ou tá, né? I want it to fix it. E olha aqui, ó. O T do it não é pronunciado. Tudo aí tem a ver com connected speech. I want it to fix it. Olha como já ficou a frase, hein? De I want him to fix it. Ficou I want it to fix it. E o next, esse T aqui, ó, do next, ele não é pronunciado também. Como que vai ficar? Next week. Como se fosse isso aqui, ó. Uma palavra só. Next week. Você consegue perceber o sui. Next week. I want it to fix it next week. Poxa, mudou muito, né? Então, se você espera que o nativo pronuncie I want him to fix it next week, meu amigo, você vai ter dificuldade demais, porque o que ele vai te dar é isso aqui, ó. I want it to fix it next week. Eu nem tô falando rápido, mas aparenta como se eu tivesse. Por quê? Porque houve contração, houve ligação, algumas letras aqui foram ignoradas, foram mutadas, ficaram mudas. Então, tudo isso acontece no connected speech. Mais 2 exemplos para a gente finalizar essa parte aqui. Veja esse outro exemplo aqui, ó. But I'm not tired yet. Né? Fica um pouco robótico. Olha o connected speech acontecendo aqui. But I'm, né? Já está até contraído aqui. But I'm not. O T não é pronunciado. But I'm not tired. Esse D, ele não recebe tanta ênfase. I'm not tired yet. E o T do yet também não é pronunciado, não é destacado, né? Yet. Às vezes sai bem fraquinho. Olha só que o T também do but, ele é emendado com o I'm. But rhyme. Olha a ligação aqui, a conexão acontecendo. But I'm not tired yet. E o D aqui do tired, você pode ligar com yet também. Tired yet. Ou simplesmente tired yet. O D ele nem é pronunciado. Tired yet. E acabou. Olha o tanto de coisa que acontece aqui no connected speech. E um último exemplo aqui. Olha esse aqui. I'm in the gas station. No connected speech, não vai ser pronunciado dessa forma. Os nativos não vão pronunciar assim. Olha como que vai ficar. I'm in. Esse in da, ele se torna
ena. É como se esse TH aqui fosse ignorado, né? E fica isso, ena. E na pronúncia é como se fosse isso aqui, ó. Ena. Mais ou menos isso aqui, ó. Ena. Amena. Ena. Então, olha que coisa, né? Então, esse artigo aqui, como eu falei, que são palavras de função, eles meio que podem ser, né, massacrados ali, podem ser meio que ignorados, porque eles não trazem a principal informação na sentença. Então, ele aqui, ó, é emendado. Amena. Amena. Ao invés de am and the, amena. É mais fácil até de pronunciar. Amena. Amena. E aqui, gas station. Esse S aqui, ó, ele vai ser ignorado. Você não vai dizer gas station. Você vai dizer gas station. Como se fosse uma palavra só. Assim, ó. Como se fosse isso aqui mesmo. Ó. Gas station. Gas station. I'm in a gas station. Olha. I'm in the gas station. I'm in the gas station. I'm in a gas station. Então, quando você dá atenção a esse tipo de coisa, a sua compreensão no inglês, ela vai decolar. Por que que é importante você dar atenção a cada um desses exemplos, desses elementos que eu acabei de passar aqui? Phrasal verb, idioms, contractions and reductions e o connected speech. Porque todos esses elementos fazem parte do inglês do dia a dia entre os nativos. Os nativos se comunicando, tudo isso aqui acontece o dia inteiro, todo momento. Então, para você entender os nativos, é claro que você precisa aprender isso aqui. Você precisa começar a entender essas coisas aqui. Ter o conhecimento de que essas coisas acontecem numa fala, de forma natural. Então, quanto mais você dominar esses elementos aqui, melhor será o seu inglês. Tanto na questão da compreensão quanto na questão da fala. Então, se você quer entender o inglês dos nativos, tá aí o que você precisa fazer. E de novo, para você que já está preparado, quer, precisa, não tem muito tempo principalmente para estudar, para dedicar ao inglês, e você quer dar uma melhorada significativa no seu inglês, fica a minha recomendação final para você aqui. O método que eu sempre recomendo para o pessoal, a intenção dele é acelerar o seu resultado no inglês. Como? Focando no que os nativos utilizam o tempo inteiro. Mas não é de qualquer jeito. Você tem que saber toda a jornada, todo o caminho. E esse método vai te levar por todo esse caminho e no tempo mais curto possível. Quer conhecer esse método e fazer parte dele? O link vai estar aqui na descrição. Olha, se você gostou do conteúdo que eu te passei aqui, deixa o seu like para que o YouTube recomende para mais pessoas. Deixe o seu comentário também com a sua opinião. E se você não é inscrito no canal, cara, se inscreva aqui no canal, porque eu estou sempre trazendo conteúdo como esse aqui que você acabou de assistir para te ajudar. E aí toda semana eu estou aqui, então se inscreva aí no canal, porque a maioria do pessoal que assiste aqui não é inscrito no canal. Então eu recomendo que você se inscreva no canal também, se você quiser, é claro. Dito tudo isso, nós nos encontramos na próxima semana. E de novo, o método que eu recomendo vai estar aqui na descrição e comece a acelerar o seu resultado de uma vez por toda. Até o próximo vídeo.